esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações com glória, com majestade, nos mostrando o plano, o sonho que Ele tem para você e para mim. Quero ler uns versículos na palavra de Deus e não lembro ter pregado sobre ela antes. Não tenho lembrança de ter feito uma palestra sobre ela, embora possivelmente elas são os 2 versículos mais conhecidos da Bíblia. Se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim, a palavra de nosso Deus, chegando aos nossos corações, com amor, agape, o amor divino. Tem amor eros no grego, tem amor que é um amor sensual, tem o amor fileio, que é amor de irmãos. Depois tem um amor divino, um amor agape. Deus chegando aos nossos corações, nesta hora, neste instante, com amor que na verdade está além das nossas compreensões. Mas queremos aprender um pouquinho mais de nosso Deus e tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai nos mostrar um pouco mais dele hoje. Permita-me ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus tanto amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus chegando aos nossos corações com a razão pela qual nós temos nascido. O sonho a ser realizado quando Deus deixou a concepção acontecer no ventre de nossas mães. Uns dias atrás, na semana passada, um amigo meu do seminário, Roger Bass, mandou um e-mail e relatava a história de um velhinho. Acontece que estava numa igreja e depois de alguns cânticos, então chegou na hora da palestra, da exposição da palavra de Deus. E aí o ministro chegou e falou: antes de eu começar a falar, gostaria de permitir um senhor trazer uma saudação, amigo da minha infância, e gostaria que ele compartilhasse um pouco com vocês. Então ele virou e apresentou o ministro que chegou, um velhinho, chegou com dificuldades lá no pódio e começou a falar. Falou: certa vez um homem e o filho e o amigo do filho foram no alto mar, no mar Pacífico. E depois de estar lá um tempo, surpreendidamente chegou uma tempestade e estava impedindo que eles chegassem outra vez na praia. E foi se agravando as coisas até que o momento que capotou o barco. E o pai, sendo um marinheiro, uma experiência, correu e pegou aí uma salva-vidas numa corda. E os 2 meninos que estavam na frente do barco tinham caído dentro da água. E durante esse relato, o velhinho notou 2 jovens lá no primeiro banco, que ao começo na igreja não estavam prestando atenção, mas parece que começaram a dar uma atençãozinha no que estava sendo relatado. Então, continuou o velhinho dizendo que, por algum instante, ele com salva-vidas, os 2 meninos lá, para qual que eu jogo a corda, para quem eu jogo a salva-vida? E sabia que o seu filho conhecia Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E sabia que seu amigo não conhecia. Então, ele fez uma decisão agoniante. Uma decisão, ele não sabia que seu filho, conhecendo a Cristo, ia ser introduzido na eternidade aos braços do Senhor. Mas sabia que o seu amigo iria para a eternidade sem conhecer o Cristo. Então ele gritou para seu filho: filho, eu te amo, e jogou o salva-vidas para seu amigo. E recolheu a corda rapidamente
e puxou para a segurança dentro do barco que estava boiando ali. E eu, quando olhou, não percebeu mais, o seu filho já tinha entrado nas ondas e tinha desaparecido. E naquela altura, então, aqueles 2 jovens no banco estavam atentos que estava começando. E ele falou: hoje estamos fazendo a apresentação de um Cristo que quer te acompanhar entrando na eternidade. Hoje Ele está te dando uma oportunidade de receber a salvação. E o velhinho foi lá e se sentou. Veio o pastor e continuou uma curta mensagem e depois fez um apelo. Qual de vocês, ouvindo o esforço do Espírito Santo no teu coração, quer receber o salva-vidas, quer entrar na eternidade abraçados por Jesus? E ninguém aceitou o convite. E logo depois que terminou o final do culto, do trabalho, então aqueles 2 jovens chegaram para o velhinho e falaram: oh, foi uma bela história, mas não acho um pouco irregular, um pouco exagerado demais? E o velhinho falou: pois é, parece um pouco exagerado demais, mas aí eu posso entender um pouquinho como é o amor de Deus para você e para mim. Mas como assim? Falaram os jovens. Falaram: pois é, eu sou o pai, eu sou o pastor, eu sou amigo do meu filho. Eu sou o pai e eu sou o pastor, é o amigo do meu filho. Oh, queridos, como é que nós vamos entender o amor de Deus, Pai, que mandou a Jesus Cristo a este mundo para morrer para você e para mim? Eu não sei avaliar como eu poderia ter capacidade de dar meus filhos para a vida de alguém. E graças a Deus, Ele não me pede morrer por você. Deus não me pede permitir meus filhos morrer por você. Ele me pede para servi-lo, para amá-lo e para convidar você a aceitá-lo como seu Salvador. Receber a salvação gratuita que custou o sangue do Filho unigênito de Deus. Ele não veio para condenar, Ele veio para dar vida. Aquilo que morreu no jardim, aceitando Cristo como Salvador, se torna vida em nós. E eu sim dediquei minha vida para explicar para você que tem um plano, um amor divino, um amor agape, além das nossas compreensões, e fazer tudo no meu alcance para clarificar e para transmitir ao teu coração as essências da verdade de Deus. Não é meu trabalho te convencer de nada. Esse é o trabalho do Espírito Santo que está falando no teu coração. Meu é explicar o melhor que eu posso, estudar o máximo que eu posso para chegar contigo com as verdades essenciais da Palavra de Deus. Sim, tenho aqui alguns DVDs, tenho para fazer mais, tenho 16 com uns 4 mensagens em cada um, às vezes 3, dependendo da série. Chegar no teu coração é um investimento meu na tua vida. Alguma pergunta: pô, isso custa, dá para comprar um Mercedes novinho com isso? E daria. Mas o que é mais um carro? O que é mais uma casa? Deus tem um plano eterno para você. Diz que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. E se eu puder contribuir com carinho, se eu puder contribuir com fé para que você alcance a salvação, a corda da salvação, a salvação em Cristo Jesus, então terei, ao meu ver, tenho cumprido a missão que Deus me deu. Eu podia estar morando nos Estados Unidos, nasci lá, e podia estar pregando lá, mas como sei falar português, espanhol e outras, então senti que Deus me chamou, e agradeço Ele que me chamou pelo Brasil. Estou pregando a sua palavra de amor na língua brasileira, esperando que os que estão ao redor do mundo possa ser útil para que eles entendam que tem um plano divino que Deus colocou no ventre da tua mãe para que você fosse salvo. Mas como naquela reunião, depois da panificação daquele velhinho, ninguém aceitou Jesus. Tem gente que, vou fazê-lo amanhã, ou se não, eu acho que isso não é importante. Mas é assim, a vida eterna é para sempre, e podemos tê-lo como Mestre nosso Senhor.
Permita-me ler mais uma vez esses versículos de amor de Deus para nós. E tenta entender qual foi a agonia do Pai, dos pais, o Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, que diz que deu seu Filho unigênito para que você, meu Senhor, para que você, minha senhora, vocês jovens, igual aqueles dois sentados no banco, é uma bela história, é uma triste história, mas tem um final feliz para aqueles que entendem e deixam o Espírito de Deus tornar vida outra vez, naquele Espírito que foi morto lá no Jardim do Éden, quando recusaram as palavras de Deus e aceitaram as palavras enganosas do diabo. Permita-me ler em João 3, 16 e 17 mais uma vez. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e entenda e participe e permita o estilo de vida nascer deles, tenha a vida eterna. Pois, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação é do diabo, mas convicção é do Espírito Santo, e ele fica puxando nossos corações para que abramos o coração para ele. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por meio dele, simplesmente aceitando-lo como Salvador. Então tomamos vida no nosso espírito. Depois, na sua presença, começa um processo de maturidade, onde inveja, ciúmes e ódio vão derretendo nossa vida igual manteiga numa chapa quente, e começa a tomar posse de nossa vida um amor, uma compaixão, uma presença de Deus, a glória de Deus, a paz de Deus, que a própria Bíblia diz que passa toda incompreensão, todo entendimento. Entendemos o valor real das coisas, que é Deus, nossa vida, a esperança de glória. Sejamos o que Deus sonhou, recebamos aquilo que Deus nos oferece e sejamos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.